Estamos ao vivo! Pessoal, boa noite, boa noite. O tema da aula de hoje é justamente para você descobrir os 5 erros mais cometidos na produção de conteúdo. Depois de um ano acompanhando várias mulheres no posicionamento de marca, ensinando como criar conteúdo de forma estratégica, eu consegui listar os principais erros que vocês cometem quando vocês vão produzir conteúdo. Então, eu trouxe de forma resumida esses maiores erros e a gente vai abordar. E é óbvio que eu não vou apontar só os erros, né? Eu vou trazer também as soluções aqui para vocês começarem a enxergar onde vocês estão errando, como que você vai solucionar isso, enfim. Então, bora lá para o primeiro erro. O primeiro erro é justamente não ter um objetivo definido. Como assim, não ter um objetivo definido? O que é que acontece? Que eu percebo, na grande maioria das vezes, quando as pessoas vão começar a criar conteúdo, elas vão só, vou criar aqui o Instagram e começar a postar conteúdo, porque tá todo mundo lá, tá todo mundo postando, ok. Mas qual é o seu objetivo por trás disso? O que é que você visa postando esses conteúdos? Até coloquei aqui algumas perguntas no material para orientar vocês. A primeira delas é, o que você deseja produzindo conteúdo? Que foi justamente essa primeira indagação que eu acabei de fazer para vocês. Você tá no Instagram porque alguém falou, porque você quer, sei lá, alcançar determinado número de seguidores em X tempo. As pessoas, elas só simplesmente chegam e começam a postar conteúdo sem nenhuma estratégia. Então, eu preciso que você tenha em mente esse objetivo claro, porque a partir da determinação desse objetivo, tudo isso vai nortear a sua criação de conteúdo. Então, o que você deseja produzindo conteúdo? Letícia, eu quero me posicionar, eu quero virar referência na minha área de atuação, eu quero ser considerada a melhor fisioterapeuta da minha cidade, a melhor nutricionista da minha cidade, eu quero que as pessoas me vejam como especialista em micropigmentação, ou que a minha loja se torne a melhor loja da cidade. Enfim, você precisa ter um objetivo em mente para você conseguir direcionar os seus passos rumo a esse objetivo. A segunda pergunta é por que você está no Instagram hoje? Isso reflete muito até a questão do posicionamento de marca. Por que você está no Instagram hoje? Você está criando conteúdo para quê? Ou para quem? Que aí a gente até entra na terceira pergunta também, né? Com quem eu quero me comunicar? Eu recebo muito essa dúvida na caixinha de perguntas, às vezes, das pessoas, né? Letícia, eu estou atraindo o público errado. Letícia, como que eu faço para atrair o público que eu quero para o meu Instagram? E o que é que acontece? Eu até coloquei essa frasezinha porque eu adoro ela e de forma bem clara para você conseguir visualizar. Você atrai o que você posta. Não tem como, gente. Você atrai o que você posta. Se está havendo ruído na sua comunicação, não é culpa do engajamento do Instagram, não é culpa do algoritmo que mudou de atualização. Às vezes acontece sim de cair, mas não é por causa disso. Você precisa ter clareza desse objetivo, porque a partir do momento que você consegue visualizar isso, você vai postar coisas que te aproximem do seu objetivo. Quando você não tem essa clareza, isso te atrapalha bastante. E aí você fica confuso. O que é que eu vou postar hoje? O que é que eu vou postar amanhã? O que é que eu vou postar no meu story? Isso te atrapalha demais, isso te trava muito. Você precisa ter, antes de tudo, né, um objetivo em mente para depois você começar a criar conteúdo, porque senão você vai ficar criando conteúdo ao léu, sem saber o que é que você vai fazer, o que é que você vai postar, com quem você quer falar, com quem você quer se comunicar. E aí você acaba postando várias coisas aleatórias e isso te atrapalha bastante, porque quem te segue um dia vê você postando uma coisa que interessou ela. E depois você muda a postagem, você muda a sua linha editorial, digamos assim, você muda o conteúdo, tem outro conteúdo. E aí a pessoa que te seguiu um dia por determinado conteúdo acabou se confundindo bem mais. Porque ela estava ali por uma determinada coisa e você começou a postar outro assunto. E o que é que acontece? Ela começa a ir embora, as pessoas começam a ir embora, porque isso gera muito ruído na sua comunicação, certo? O segundo erro mais cometido no Instagram pelas pessoas é justamente não ter intencionalidade. Gente, vocês me ouvem falar muito sobre essa questão da intencionalidade aqui no Instagram. Você precisa ser intencional, você precisa ter estratégia. Sim, por quê? O que é algo intencional? É algo que é feito de propósito, realmente. Ela tem uma palavrinha que às vezes quando a gente fala, as pessoas acham, lá vem negócio de propósito e tal. Mas gente, querendo ou não, a gente precisa ter em mente que a intencionalidade é algo que você faz, como eu até falei, primeiro define o objetivo para você começar a trazer esse propósito nas suas postagens. E aí essa questão do propósito,
ele não é algo que a gente encontra do dia para a noite. Porque muita gente, como diz, você precisa encontrar o seu propósito e tal. Só que isso não é algo que você encontra do dia para a noite. Você não vai acordar num belíssimo dia e, meu Deus, já sei o meu propósito, sei o que eu tenho que fazer aqui para o resto da vida. Não é assim que funciona. Porém, você determinando um objetivo antes, você começa a cada passo que você dá em direção a esse objetivo, o seu propósito ele vai clareando mais, porque você vai conseguindo enxergar com mais clareza. Então, algo intencional é algo que é feito com propósito, que você tem realmente uma intenção ali por trás. E aí, antes de postar, a partir de agora, eu quero que vocês comecem a fazer uma reflexão. Antes de postar qualquer coisa no seu Instagram, eu quero que vocês se perguntem, façam essa lista de perguntinhas aqui e vão se respondendo, porque isso também vai ajudar vocês a terem mais clareza de objetivo, clareza de marca. Então, comecem a perguntar, a se perguntar antes de postar, o seguinte: isso faz sentido para o meu negócio? Ok, quando eu vou postar, isso vai agregar alguma coisa na minha marca? Isso aqui vai agregar valor para o meu cliente de alguma forma? Isso vai prejudicar o meu posicionamento ou não? Vai gerar ruído ou não? Então, eu preciso que vocês, antes de postar, comecem a refletir qual que vai ser o objetivo, porque não é só ter o objetivo, como eu falei lá, o objetivo em criar um Instagram e começar a postar para chegar em um determinado ponto. É ter o objetivo em mente e também tem o objetivo de postagens. Não é só esse primeiro objetivo que eu falei, tá? Cada postagem, ela tem um objetivo. Existem quatro funções de conteúdo, né? Que é o que eu chamo de matriz de conteúdo. E aí, quando a gente vai cumprir esses requisitos da matriz, a gente precisa pensar se nesse post eu vou transmitir autoridade, ou talvez inspiração, ou conhecimento, ou entretenimento. São basicamente essas quatro funções principais do conteúdo. Então, quando você vai postar algo, pense se ele está enquadrado, se isso que você vai postar está enquadrado em uma dessas quatro funções. Então, como assim, autoridade? Pense, esse post aqui, ele vai ajudar as pessoas a me verem como autoridade na minha área de atuação? Ou não? Vai gerar ruídos na minha comunicação, na minha mensagem? Esse post, ele vai ajudar a inspirar alguém, a inspirar a minha audiência? O que seria post de inspiração? Post de inspiração é o post, por exemplo, que você conta um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, que você compartilha com a pessoa para inspirar ela de alguma forma. Já posts de conhecimento são aqueles posts que você justamente ensina algo para alguém, que você transmite o seu conhecimento para quem está do outro lado te acompanhando. E os posts de entretenimento, como o próprio nome já fala, é aquele post que é para entreter, que é para trazer algo mais leve para a pessoa. Uma coisa que acontece bastante, inclusive, essa questão do entretenimento, as pessoas costumam associar a dancinha, achar que fazer dancinha no Instagram para entreter, e não necessariamente. Você consegue trazer esse entretenimento de várias outras formas, que não seja fazendo dancinha. Porque eu sei que muita gente também não se identifica com esse formato de post, por exemplo, de dancinha. Então, comecem a refletir e fazer sempre essas perguntas antes de postar qualquer coisa no Instagram. Então, faz sentido para sua marca, agrega valor, ajuda as pessoas a te verem ou como autoridade, ou a inspirar a sua audiência, ou transmite um conhecimento, ou gera entretenimento. E a última pergunta que eu coloquei aqui para você começar a refletir também, sempre antes de postar algo, se pergunte que motivação ou provocação você quer gerar com esse conteúdo. O que você quer que as pessoas façam diante dele? Que ação você quer que elas tomem diante desse post? As pessoas ficam muito nessa da questão do engajamento. Só que o que é que acontece? Engajamento é uma via de mão dupla. Não tem como você receber engajamento se você não der engajamento também. Então, você precisa interagir, chamar ativamente as pessoas para interagirem com você. Ainda mais nessa era de muito conteúdo, que as pessoas cada vez mais estão postando mais quantidade de conteúdo aqui no Instagram. E aí fica muito ruído, muito barulho. Se você não chamar, não dizer ativamente para a pessoa o que você quer que ela faça, qual ação você quer que ela tome diante desse conteúdo, ela não vai fazer nada, certo? E aí, para você chamar essa atenção, o que é que você tem que fazer? Você vai despertar o efeito AIDA. O que é esse efeito AIDA? Você precisa chamar a atenção, despertar o interesse, o desejo e a ação. Como é que eu vou fazer isso, Letícia? Pelo amor de Deus. Então, a atenção e o interesse, eu até coloquei esses dois juntos. Por exemplo, quando a gente vai elaborar uma legenda, muita gente, às vezes, desperdiça aquele espaço da legenda, sendo que você pode perfeitamente usar ele de forma estratégica para se conectar com as pessoas, para ensinar algo, enfim.
Então, gente, na primeira parte do seu título, na primeira parte mesmo, ou do título ou da legenda, tá? Quando você vai criar o seu post, no seu título você já precisa chamar atenção, que é o que a gente chama de headline. Então, naquelas primeiras palavrinhas ali, cria um título chamativo. E na legenda também. E aí, como que você vai fazer isso? Tem um site que eu gosto bastante, deixa eu colocar bem aqui no chat. É esse site aqui, ó. Tá aparecendo para vocês aí na tela, tá? Ó, esse site, coloca aí pinkfire.com. Para quem não tem a mínima noção de como elaborar um headline, de como fazer isso, é só entrar nesse site e aí você vai digitar o nicho, por exemplo, o assunto que você quer falar, que você quer pesquisar e quer ter uma ideia de título chamativo. Vou fazer melhor. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para vocês verem como que funciona esse site, que fica mais prático para vocês conseguirem visualizar. O que é o Pinkfire? É esse site aqui, já apareceu. Pinkfire, gerador de headlines. E aí, olha só, aqui tem um espaço para você digitar a palavra-chave. Então, vamos supor que eu vou pesquisar sobre alimentação saudável. Alimentação saudável. E aí você dá o enter e espera ele pesquisar. Tá vendo a infinidade de opções que você consegue utilizar? Dá muita ideia. Então, olha só, 5 coisas que você deve fazer imediatamente, por exemplo, para ter uma alimentação saudável. Gente, aqui só são ideias de conteúdo. Pelo amor de Deus, não vai pegar um negócio que está do jeito que está aqui, copiar e colar lá, não. Você tenta sempre adaptar, né? Deixar com sentido adaptar para o seu nicho. Então, 5 coisas que você deve fazer imediatamente para ter uma alimentação saudável. 5 maneiras brilhantes para ter uma alimentação saudável, enfim. Olha a infinidade de opções. Tem muita opção, gente, muita opção. E aí, como eu falei, vocês vão adaptando para o seu nicho, certo? Anotem aí esse site, certo? Pinkfire.com, gerador de headlines. Ele é maravilhoso para te dar ideias de títulos chamativos. O segundo ponto, aliás, o terceiro, né? Porque eu falei agora da atenção e do interesse. O terceiro ponto é o desejo, gerar desejo nas pessoas pelo seu produto ou pelo seu serviço. E você não vai gerar desejo falando dos atributos funcionais, falando, olha só como esse produto é bom, olha a qualidade dele, olha isso. Não é assim que você gera desejo nas pessoas. Agora, o que é que você precisa fazer? Você precisa focar na transformação. Como assim na transformação? Gente, quando alguma mulher, por exemplo, compra uma roupa, ela vai para uma festa e vai comprar uma roupa. Você acha que ela quer a roupa? Só quer a roupa? Ela não quer só a roupa. Ela quer o benefício, digamos assim, a sensação, tá? A sensação. Ela quer se sentir bem e quer ter aquela sensação de estar bela, maravilhosa, empoderada, enfim. Quando a gente se veste, né, tá? A gente se acha linda, maravilhosa, a gente se veste bem, tal, do jeito de... Com uma roupa, assim, que te represente, que você se sinta muito bem, isso impacta realmente, pelo menos em mim, impacta bastante. Inclusive, teve até um post que eu fiz uma vez no meu Instagram sobre isso. Porque depois que eu comecei a me arrumar, isso é comprovado cientificamente, tá, gente? Depois que eu comecei a me arrumar, mesmo para ficar em casa, mas para trabalhar. Porque quando eu ficava de pijama o dia inteiro, era balela. Eu procrastinava horrores, horrores. E, assim, a roupa que você veste, ela influencia diretamente na forma como você se sente. Então, quando eu me arrumo, eu não fico toda montada. Mas é uma arrumação básica, né, gente? Pra gente conseguir pelo menos ali se sentir bem. E eu realmente me sinto muito melhor, fico mais produtiva. Então, por exemplo, a mulher vai comprar uma roupa para ir para uma festa, ela não quer aquela roupa em si, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir empoderada, transmitir essa mensagem, ela quer que os outros a vejam bonita, bela, enfim. E aí, é isso que eu quero que você foque, na transformação, nesse sentimento, nessa emoção que você vai transmitir para ela, que você vai passar para ela através da sua mensagem, da sua comunicação no Instagram, dos seus conteúdos. Quando eu vou, por exemplo, também comprar um quadro, eu quero um quadro, para eu pregar esse quadro, né? Eu preciso de prego, talvez furadeira, mas eu não quero prego na parede, eu não quero a furadeira. Eu quero o benefício, eu quero a sensação de olhar para o meu quadro lá na sala, me reunir com a minha família, tomar um vinho, enfim, fazer alguma coisa com a minha família reunida e tá lá o quadro lindo, maravilhoso, embelezando a sala. Então, eu não quero o prego nem a furadeira. Percebem que é basicamente a transformação, é você ir mais a fundo e não ficar focando só nos benefícios ali funcionais, na qualidade do seu produto ou do seu serviço, certo? Panela também, quando a pessoa compra uma panela, por exemplo, ela não quer a panela em si. Ela vai cozinhar, né? Vai fazer comida, mas ela quer fazer a comida para ter um momento com a família também reunida, alimento na mesa.
certo? Então, foquem na transformação do produto ou do serviço de vocês. E por último, a ação. Gente, aqui é uma das principais partes quando a gente fala, principalmente de legenda, tá? Quando a gente vai elaborar a legenda, como eu falei, a questão da interação. Se você não chamar a pessoa para interagir diretamente, ela não vai tomar nenhuma atitude. Outro erro, inclusive um erro bônus aqui que eu percebo que as pessoas cometem, tá? É pedir vários comandos. Como assim? Curte, comenta, compartilha, envia para o amigo, enfim. Isso gera ruído, porque tem tanta informação hoje na internet que se você pedir várias ações para a pessoa, ela não vai agir, ela vai travar, não vai fazer nada. Então, seja direto. Lembra na hora que eu falei lá de cada post ter um objetivo? Então, lembre-se sempre desse ponto. O que é que eu vou pedir para o meu seguidor, para a minha audiência fazer aqui nesse post? O que é que eu vou pedir para ela? Então, chame ela para interagir. Ah, eu quero que você compartilhe comigo, com a amiga, eu quero que você comente nesse post, ou então salve para você ver depois. Seja direta na hora que você for fazer a CTA, certo? E outra, quando a pessoa responder, certo? Quando ela responder, vamos supor que você fez um post ali com o objetivo de gerar comentários. Quando a pessoa responder, interage de volta. Não deixa a pessoa ali sem resposta. Quando te mandarem direct, não deixa a pessoa sem resposta também. O direct é uma ferramenta poderosíssima para gerar conexão, te aproximar da sua audiência e principalmente até mesmo aumentar o seu engajamento, tá, gente? Só que assim, o foco que eu quero trazer aqui para vocês não é nem a questão do engajamento em si. O foco maior é justamente você trabalhar a conexão com a sua audiência. Então, por isso que eu falo de você estar sempre estimulando as pessoas a conversarem com você, te mandarem mensagem, porque isso sim, a conexão que você tem com a sua audiência é o que importa. Então, como eu estava falando, interage de volta. Vamos supor também, por exemplo, a pessoa, tipo, você postou um produto e a pessoa quis esse produto, né? Ela, quanto que é e tal, gostei dessa bolsa, por exemplo. Aí você pega e responde, vendida. Sério, gente, não tem coisa pior do que atendimento ruim. Eu, pelo menos, odeio quando eu vou em um lugar ou quando eu mando mensagem para qualquer lugar e a pessoa me responde mal. A pessoa não, assim, não tem o mínimo carinho, digamos assim, mesmo com o cliente, com a experiência do cliente. Zero atenção. Isso me incomoda e a gente fica com aquele receio, né? Tipo, nunca mais eu vou voltar lá. Então, quando você receber essas mensagens no seu direct, sempre responda. E responda de uma forma, por exemplo, primeiro você tem que também pensar a questão da sua marca. Que atributos você quer passar, como que você quer que a sua marca seja reconhecida. Então, por exemplo, Letícia, eu quero que as pessoas me vejam como um atendimento muito bom, como uma pessoa atenciosa. Então, você precisa trabalhar isso no seu diálogo com o seu cliente. Então, se você responder, oi, foi vendida já. Ok. Oi, tudo bem, fulana? Essa bolsa eu não tenho mais, mas eu tenho outras. Essa bolsa já foi vendida, mas eu tenho outras opções que podem ser do seu agrado. Enfim, me passa seu WhatsApp para que eu possa te mandar essas opções. Vai mantendo uma relação mais próxima com as pessoas que te acompanham, certo? Vamos para o terceiro erro. O terceiro erro, eu até chamei assim de conteúdo robotizado. O que é o conteúdo robotizado, pessoal? Conteúdo robotizado nada mais é do que aquele conteúdo que é engessado demais, técnico demais. Isso é um mal que acontece, que eu percebo, assim, principalmente profissionais que têm aquela resistência em trazer um pouco dos aspectos pessoais para o Instagram. Lembrando que trazer aspectos pessoais não é se expor, tá, gente? Quem comanda, quem toca a banda é você. Então, esse conteúdo engessado, técnico demais, é aquele conteúdo que basicamente não dá resultado justamente por ser muito técnico. Ele não dá resultado. Antigamente, a pessoa postar conteúdo, só o fato da pessoa postar conteúdo era muito bom. Era muito bom, já gerava uma conexão, audiência, porém isso mudou bastante. E a gente precisa estar sempre atenta a essas mudanças, porque senão realmente a gente fica para trás, certo? Então, pensem bem, postar conteúdo técnico não dá resultado. Então, pensem bem quando você for postar algum conteúdo. Se você está só replicando algo que você viu em outro perfil, se aquilo está muito técnico, se a pessoa que está do outro lado, ela vai entender o que você está falando, tá? O segundo ponto é como que alguém pode aplicar aquilo que você está ensinando na prática. Não fala só, para você fazer isso, você tem que fazer assim, assim, assado. Ok, me mostra isso na prática. Me mostra as ferramentas que você usa, por exemplo, para fazer isso. Mostre como você faz na sua vida também, tá?
O terceiro ponto, que eu preciso também que vocês sempre se perguntem, é que transformações você já teve na sua vida aplicando o que ensina e que resultado já teve usando o produto que você vende, né? Se você vende produto ou se você vende serviço, comece a pensar quais foram as transformações que você já gerou, como que você pode trazer isso. Se você não mostrar os seus resultados, você não vai conseguir comunicar que você é bom no que faz, porque as pessoas, elas precisam ver, o seu cliente, ele precisa ver isso. Você que tem, e você é que é responsável por comunicar essa expertise. Seu cliente não tem bola de cristal. Então você precisa, por exemplo, cria um destaque no seu Instagram só com feedbacks, por exemplo, com resultados. E óbvio que aqui a gente tem que ter cautela, principalmente com relação a algumas profissões da área da saúde, que tem limitações com relação a mostrar resultados. Por exemplo, médicos. Quando a gente fala já de médico, a gente precisa ter em mente que geralmente é um conteúdo mais educacional mesmo. Mas só porque você vai trazer conteúdo educacional não significa que você tem que se enquadrar aqui nesse ponto, nesse erro que é o conteúdo robotizado, trazer só aquela coisa técnica demais. Até porque são justamente os seus aspectos pessoais que vão te diferenciar de todo mundo que está postando a mesma coisa, falando do mesmo assunto. E o último ponto aqui, do terceiro ponto, né, do conteúdo robotizado, é justamente o que eu falei, de você trazer esses aspectos pessoais, trazer esses diferenciais de marca. Gente, são os detalhes que vão te diferenciar. Acredite. E como eu falei, assim, é totalmente possível você ser pessoal sem você ser íntimo. Não significa que você tem que virar influencer, blogueira e sair mostrando tudo da sua vida, não. Você é quem toca a banda. Você que vai mostrar, ó. Lembra daquelas perguntinhas que eu fiz no começo, de fazer a reflexão? Isso aqui agrega para minha marca? Isso aqui vai confundir a minha audiência? Ou não? Isso aqui vai ajudar mais a minha audiência? O que é que eu quero que vocês entendam? Nós todos somos marcas, tá? Eu percebo que muitos de vocês não se enxergam como marca. E nós todos já somos marcas pessoais. Marca pessoal é a memória que você deixa na mente de uma pessoa. Eu vou até liberar um vídeo amanhã sobre isso aqui no YouTube também, tá? Então, todos nós já somos marcas pessoais e estamos a todo tempo impactando, gerando uma memória nas outras pessoas. Então, quando a gente traz esses aspectos pessoais, a gente está trazendo um pouco da nossa marca, comunicando isso. E estamos também construindo um posicionamento ali, ocupando, quando eu falo de posicionamento, é justamente você ocupar um lugar ali na mente do seu cliente. Para que quando pense, estou precisando de uma profissional, por exemplo, que faça um bolo. Uma pessoa, vou para o aniversário, surpresa, quero que alguém faça um bolo. Quem é a primeira pessoa que vem na sua mente hoje? Quem é a primeira pessoa? Eu preciso me alimentar melhor, eu vou procurar uma nutricionista. Quem é a primeira pessoa que vem na sua mente hoje? É isso que eu quero que vocês comecem a refletir e trabalhar para ser a primeira opção, para ocupar realmente, ter um posicionamento de valor e ocupar a primeira opção aqui na mente da pessoa. Se tornar referência. E tudo isso vai de encontro com o que eu falei lá no primeiro ponto, em definir um objetivo. Porque quando a gente tem um objetivo claro, todos os nossos passos também ficam muito mais fáceis. Vamos agora para o ponto 4, o erro 4. O que é o erro 4, gente? É o conteúdo água de salsicha. Gente, é algo que tenho certeza que todo mundo já comeu cachorro quente na vida, né? Tenho certeza. E aí aquela aguinha que fica quando a gente vai fazer a salsicha, ela não tem gosto de nada, né? Tem uma cor horrível e ainda não tem gosto de nada. Enfim, o conteúdo água de salsicha é aquele conteúdo justamente sem personalidade, mais do mesmo. E esse conteúdo, inclusive, é resultado até da marca, que eu costumo chamar de marca Frankenstein. Sabe quando a gente começa a produzir conteúdo e a gente fica, como eu falei, tem muita gente produzindo conteúdo hoje, né? E aí nós olhamos para lá, olhamos para cá e falamos, não, vou pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E aí a nossa essência, a nossa personalidade vai para o ralo. Porque a gente é tudo. Eu até fiz um post ontem sobre isso, né? A gente se ocupa tanto tempo da nossa vida olhando para o lado, tentando ser os outros, que a gente se esquece de ser a gente mesmo, né? A gente esquece da gente. A nossa personalidade, a nossa essência, a gente não traz. E como eu falei, são detalhes que fazem com que as pessoas lembrem de você. Certo? Então, conteúdo sem personalidade, mais do mesmo, que segue ali a manada, que tá todo mundo fazendo. E não que isso seja errado, eu não tô dizendo que você não pode fazer conteúdo que tá todo mundo fazendo. Você pode fazer isso. Só que eu quero que você comece a refletir como é que você pode fazer isso, trazendo
a sua essência, trazendo mais de você. E como eu falo, às vezes as pessoas também acham esse negócio da essência é algo muito complexo. E não, gente, às vezes são detalhes. Um livro que você lê, momentos assim, do seu dia a dia mesmo que você pode trazer. Por exemplo, uma vez eu fui no supermercado e eu fui comprar café. Né? E eu estava lá na seção de café e lá tem vários produtos um do lado do outro e a gente geralmente vai mais pelo preço ou por alguma marca, né? Compra alguma marca que já ocupa um lugar na nossa mente. Então, por exemplo, vou fazer até publi aqui de café. Eu estava atrás do Santa Clara, que eu gosto do café da Santa Clara. Fui comprar o pozinho do café. E aí eu, curiosamente, virei ali a embalagem e fui ler o que estava atrás. Eu lembro que eu até trouxe isso aqui no story. E fui ler o que estava atrás. Aí eu falei, caramba, vou fazer, sabe o quê? Vou lá na sessão de café especial para começar a experimentar uns novos cafés, né? E aí fui. E aí um dos cafés me chamou a atenção, por quê? Sabe o que é que tinha atrás do café? Tinha, primeiro, personalidade e história. As pessoas se conectam muito. Gente, história, contar história desde os primórdios da sociedade, as pessoas elas se reuniam para contar histórias. Então, a história ela conecta bastante. E aí, como assim a personalidade que eu falei? Quando eu virei o rótulo, lá tinha a história não do café em si, mas da pessoa, o nome, né, da pessoa que criou, que fundou ali a marca do café. Então ele falava assim: eu, fulano, assim, assim, assado, e comecei, não sei o que, vim para o Brasil em busca de não sei o que, falava do propósito da marca, da missão dele. Então ele contou uma breve história e isso me conectou muito mais. Me conectou muito mais com a marca. Resultado, eu deixei o Santa Clara de lado e levei o outro café. E aí, o que foi que eu fiz? Para vocês verem como são detalhes. Detalhes. Seu dia a dia, eu estava no supermercado, fui fazer uma compra e trouxe o conteúdo para o Instagram. Trouxe minha opinião para o Instagram. É um aspecto pessoal. Então, quem vê já sabe que eu gosto de café. E eu consegui relacionar com o que eu ensino, né? Então, eu postei a história, falei do storytelling, da importância da narrativa para sua marca, enfim. Mas como vocês podem ver, são pequenos detalhes que fazem a diferença, certo? E aí você já deixa de errar aqui, você já deixa de ser um conteúdo água de salsicha. Conteúdo água de salsicha também é daquela pessoa morna, sem personalidade, sem posicionamento claro. O que é que acontece? Que eu percebo, muitas de vocês ficam com medo de se posicionar, ficam com medo de falar, de dar sua opinião sobre algo, às vezes passam por uma situação e fica com medo de dar sua opinião, fica com medo de comentar. Isso vai gerar polêmica. E é normal a gente ter medo de polêmica. Por isso, retorne ao primeiro ponto que eu falei da questão de isso vai agregar para minha marca. Porque quando a gente vai se posicionar, a polêmica é a primeira coisa que vem, né? Se tu falar sobre política, falar sobre religião. Então, se você acha que isso vai agregar para sua marca, se faz sentido para o seu negócio, enfim, para o conteúdo que você posta, sim, você pode falar. Mas também é isso que eu quero que vocês entendam. Sabe? Você precisa estar pronta para discutir abertamente, porque esses assuntos, eles são polêmicos, eles sempre dão o que falar, e vai ter gente que pensa diferente de você. Você tem que estar pronta para isso, né? Não ficar naquela bolha ali fechada sempre. Então, pessoa morna, sem posicionamento claro, isso também às vezes atrapalha. A gente fica com medo de se posicionar, de falar sobre determinados assuntos. A pessoa que não gera identificação e nem desperta sentimentos. Uma coisa que acontece bastante, que eu quero, inclusive, que eu vou trazer esse ponto de reflexão no próximo erro que eu vou comentar, tá? Não vou me adiantar, não. Mas quando eu falo de gerar identificação, é justamente através desses aspectos pessoais que você está trazendo aqui, que você vai gerar identificação e vai atrair pessoas que pensam da mesma forma. Vai atrair. E você quer atrair justamente essas pessoas, gente. Como eu falei, você atrai o que você posta. Você vai atrair pessoas que pensam da mesma forma. Você quer atrair gente que não tá nem aí, que não pensa da mesma forma, não concorda com o que tu fala, ela vai ficar lá só para ser hater. Só para ficar mesmo caçando conversa contigo, enfim, gerando polêmica, atazanando teu juízo. Então, ninguém quer esse tipo de pessoa no perfil, né? Ninguém quer esse tipo de pessoa seguindo. Então, basicamente, quando você se posiciona, você vai atrair os seus iguais e vai repelir os seus desiguais. As pessoas que não pensam igual a você, vaza. Eu acho que, inclusive, é isso que impede, que trava muitos de vocês de se posicionarem. É esse ponto de postar conteúdo e ficar ali morna, sem dar sua opinião. Fica uma coisa tão técnica e engessada, né? Água de salsicha, como eu falei, que você não quer dar de jeito nenhum falar o que você acha. E aí, pronto, você fica igual a todo mundo. Ninguém vai lembrar de você. Tem até um exemplo disso.
eu tenho uma aluna, ela é fisioterapeuta, né? E aí, outro dia, ela postou o posicionamento dela a respeito da questão de médicos que proíbem de fazer atividade física, enfim. Eu não vou me adentrar tanto porque eu não sou profissional da área, mas a nível de exemplo mesmo. E aí, o que foi que ela fez? É um assunto um pouco polêmico, mas ela tem propriedade para falar sobre isso. E aí, foi o que ela fez? Ela se posicionou a respeito desse assunto. Ela deu a opinião dela a respeito disso. E aí, ela disse que o resultado foi sensacional, que as pessoas mandaram mensagem. E ela tá aí com a agenda cheia, bombando, inclusive. Então, não tenham medo de se posicionar, tragam sim os seus aspectos pessoais. É isso que vai conectar muito mais com as pessoas. E o último ponto aqui, né, do conteúdo Água de Salsicha, é que você não conta a sua história. Inclusive, eu fiz uma enquete que eu fiquei surpresa, fiquei mega surpresa, porque mais de 20 votos, teve uns 25 votos, gente, em não sei contar a minha história. Eu tô pensando, inclusive, seriamente fazer. Eu não sei se eu vou trazer em vídeo já gravado ou se eu faço a live com vocês, que eu gosto dessa de estar ao vivo, né, da troca. Então, mas eu percebi que muitos de vocês não sabem como trazer e contar a história de vocês aqui no digital. E a história, como eu falei, é algo que vai gerar muita conexão com as pessoas que te seguem. Muita conexão e identificação. O tanto de mensagem que eu já recebi, eu já fiz os meus. Eu tenho um destaque que fala sobre mim, né? Que conta a minha história, para que a pessoa que chega já saiba quem eu sou, enfim, já saiba um pouquinho de mim. E aí, nesse destaque, eu me apresento, eu falo da história assim, que foi o ponto de virada de chave, que foi a transformação que me fez estar aqui hoje, que me fez ser, né, e chegar onde eu estou hoje, ensinando vocês a se posicionarem no digital. E aí eu conto um pouquinho dessa história. Antes eu tinha feito e agora eu fiz outro, em vez ou outra eu recebo mensagem, nossa, isso aconteceu comigo, eu passei exatamente por isso aí, porque eu larguei o direito, né, para empreender no digital, porque eu não me identificava mais. E fica um impasse muito grande, porque a gente fica, nossa, tô aqui seguindo, todo mundo tá me vendo dessa forma, apostei muito nesse caminho, minha família e tal. E eu não vou mentir, eu também senti muito medo quando eu fui mudar. Muito medo. A gente sempre tem esse medinho, né? E é tanto que eu demorei, porque eu não queria que as pessoas me vissem mais como a Letícia concurseira. Eu queria que me vissem como a Letícia empreendedora, que ensina outras mulheres a se posicionarem, a criarem conteúdo, certo? Então, eu fiz até o que eu chamo de post divisor de águas e me joguei aqui. Me apresentei para todo mundo, falei um pouquinho da minha história. E sim, eu contei. Quem chega no meu perfil hoje sabe exatamente como que eu cheguei onde eu estou. Então, não é contar qualquer história também, é contar a história que tem a ver com o atual momento que você se encontra hoje, certo? Mas depois a gente vai, ou eu vou trazer um vídeo ou vou fazer uma live para a gente falar melhor sobre essa questão da história. E o último erro, para a gente fechar aqui a sequência dos 5 erros mais cometidos na criação de conteúdo. O quinto erro é o conteúdo sem atratividade. O que é o conteúdo sem atratividade, gente? É aquele conteúdo que não chama atenção. Conteúdo que não desperta desejo, não desperta atenção na pessoa. Então, primeiro ponto aqui, eu quero que vocês comecem, a partir de hoje, a refletir sobre o seguinte. Toda vez que passar, porque quando a gente abre o Instagram, a gente fica aqui, né? Só passando aqui o post e para em um e outro. Eu quero que vocês comecem a fazer esse exercício de, quando parar em um post, começar a observar, refletir por que eu parei nesse post. Até coloquei aqui, ó, comece a reparar em posts que você para ver. Eu quero que vocês comecem a refletir. Por que eu parei nesse post? O que foi que me chamou a atenção? Reflita sobre o que te chamou a atenção nesse conteúdo. Por que eu quero que vocês façam isso? Geralmente, quando a gente para, quando algo chama a atenção, ele despertou alguma coisa na gente. Despertou algum sentimento, alguma emoção, seja felicidade, curiosidade, ansiedade, enfim. Mas mexeu aqui dentro com a gente, despertou alguma coisa. Então, até coloquei aqui, ó. Quando a gente começa, né, a refletir sobre isso, a gente também é um exercício bom para você saber também o que você tem que fazer, que o seu conteúdo também precisa despertar isso. Então, basicamente, promova isso e busque despertar também emoções e sentimentos nas pessoas. Porque esse sim, para mim, Letícia, é o verdadeiro conteúdo de valor. Porque as pessoas ficam, né, no digital. Ah, você precisa produzir conteúdo de valor. Ok, mas o que é conteúdo de valor? Aí falo, o conteúdo de valor é aquele que agrega alguma coisa na vida da pessoa. Tá, mas agrega como? Como é que eu faço isso? Para mim, conteúdo de valor é aquele conteúdo que, de fato, você desperta alguma emoção.
algum sentimento na pessoa. Então, por isso que eu propus esse exercício. Comecem a reparar, gente. Sério. No feed, eu comecei a fazer esse exercício e eu falei, eu ficava assim, o que é esse post aqui? Por que eu parei aqui? O que me despertou o quê? Que sentimento? Busque até o sentimento que ele despertou dentro de você. Porque você vai começar a entender que é isso que você tem que fazer também. É um simples exercício. E você vai conseguir visualizar que é isso que você tem que fazer também. Certo? E o último ponto que eu coloquei aqui foi justamente usar as legendas de forma intencional. Como eu até falei no comecinho da live, eu percebo que muita gente desperdiça o espacinho da legenda. E é um espaço que você pode gerar muita conexão com a sua audiência. Construir, criar muito valor ali para ela também. Então, primeiro ponto, atenção na primeira linha do texto, tá, gente? Chame a atenção na primeira linha do texto. Não vai enrolar, não coloca só um emojizinho ou enrola para falar, não. Fala direto. Do que é que vai se tratar aquilo ali que você está postando? Do que é que se trata? Chama a atenção. Usa aquele site que eu falei aqui para o pessoal que está no YouTube. Viu? Eu compartilhei a tela, mostrei como que vocês vão fazer essa pesquisa. Entra no site Pinkfire, para quem está aqui, está entrando depois. O site Pinkfire, ele te dá várias ideias de headlines para os seus títulos. E se você não usar no título, na arte em si do post, você pode usar na legenda. E chame a atenção ali naquela primeira linha, tá? Primeira linha do texto, para a pessoa já sacar, já ser ali impactada, já sacar do que se trata aquele conteúdo. Segundo ponto, dê espaços de suspiro, respiro ali na legenda. Não vai sair tacando um monte de texto de uma vez, pelo amor de Deus. Dá um espaço de respiro, porque o que é que acontece? O ser humano, ele foge de confusão, né, gente? Foge, corre. Tudo que é mais claro, ele vai ser atraído. Tudo que for confuso, ele vai fugir, repele. Então, se você coloca um texto muito grande, cheio de informação, a pessoa não vai querer nem ler. Não vai nem chamar atenção para a pessoa ler. Então, dê esses espacinhos de suspiro entre as legendas, tá? De respiro entre as legendas. E o terceiro e último ponto, quebre padrões. Como assim quebrar padrões? Busque estimular, gente, a sua criatividade. Aqui a gente já começa até a falar um pouco da questão da criatividade, porque qual que é a maior objeção que as pessoas falam? Eu não sou criativa. Eu não sou criativa, e acha que isso é genético, que você já nasceu assim, zero criativo, e não é. Quanto mais você estimula a sua mente, quanto mais você sai da bolha e busca, né, expõe, treina o seu olhar para conseguir tudo, digamos assim, aproveitar tudo que está à sua volta para usar a seu favor e trazer como conteúdo, você estimula a sua criatividade, tá? Então, busque sair do seu nicho. Não, por exemplo, não siga só pessoas que falam da mesma coisa que você fala, ou que prestam o mesmo serviço, ou que vendem o mesmo produto. Tem uma forma correta, tá? Da gente mapear a concorrência. Mas eu quero que vocês deixem, como eu falei, quebrem um pouquinho essa bolha e deixem de lado só de seguir essa concorrência. Exponha a sua mente a outras coisas também, porque você consegue ser muito mais criativa e atrair, né, através dessa criatividade, atrair as pessoas. Estão falando aqui, ó, realmente eu não leio quando o texto é grande demais, sem espaço, exatamente. É isso que acontece, a maioria das vezes. A gente vê muito texto ali junto e a gente acaba não lendo. Então, dê sempre esses espaços. Vai no bloco de notas, tem sites, aplicativos que fazem isso. Hoje, o meu Instagram, ele não permite que eu faça isso, né? Direto no Instagram, que tem a opção de alguns que tem a opção de dar o enterzinho, a opção de retorno lá. O meu não tem. Então, eu faço no bloco de notas, dou os espacinhos e posto na legenda, certo? Pronto, gente. Terminamos os 5 erros mais cometidos na criação de conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar, ou pode mandar aqui, ou pode mandar também no direct, certo? Depois eu respondo vocês. E outra coisa, quem acompanhou aqui até o final também, o pessoal que está no YouTube, quem está aqui, eu vou mandar o conteúdo de apoio, esse material aqui completinho, eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Então, quem tiver no grupo do Telegram vai ter acesso a esse material. Quem está aqui no Instagram não viu o material, mas o material está ótimo. Tem todos esses pontos que eu falei, detalhado. Então, se eu fosse você, eu entrava, tá o link na minha bio, é só clicar lá. Entrava no grupo do Telegram, que daqui a pouquinho eu vou mandar o material lá, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da live e comecem a aplicar, colocar em prática para vocês não errarem mais, tá, pessoal? Comecem a colocar tudo isso em prática, veja os pontos que vocês estão errando, tá? Isso geralmente acontece sempre. Pelo menos um desses erros que eu citei, a maioria comete, a maioria dá um deslize.
Então, comecem a refletir, colocar tudo que eu ensinei aqui em prática, que eu tenho certeza que isso já vai ajudar vocês aí na produção de conteúdo do Instagram. Muito obrigada, galera que participou aqui no Instagram e o pessoal que ficou aqui no YouTube também até o final. Corre lá para o Telegram que eu vou colocar o link para vocês. Um beijo e boa noite!